Boa noite. Vamos abrir Isaías 55, versículo 1. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Até aqui. Podem assentar. Eu quero dizer aos irmãos que eu sempre, toda vez que eu preparo uma mensagem, aí a primeira vez que eu prego, eu me sinto assim, um pouco com dificuldade de expressar o que diz a mensagem. Mas é um texto tão maravilhoso, e eu dou graças a Deus, porque não é a primeira vez que eu estou pregando no texto aqui, em Isaías 55. Eu não sei quantas mensagens eu tenho nesse texto, mas ele é tão precioso, tão maravilhoso, que eu faço questão de trazer sempre esse texto aqui, irmãos. Eu estou, aos poucos, tentando modelar toda a mensagem de domingo à noite e orando para que Deus nos dê almas. Nós não temos almas. Não temos pecadores com sede. E, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu acho incrível quando muitos crentes pensam que a graça é só no Novo Testamento. Mas a graça ela permeia toda a Escritura. Quando você abre a Bíblia, você respira a graça. E aqui era na época da lei. Da escuridão da lei, a graça aparece. E eu estou mostrando para os irmãos maravilhosa graça salvadora. Por quê, irmãos? O texto aqui em Isaías, eu não sei, eu não vou dizer eu não sei, porque eu sei que os judeus eram tão nacionalistas, tão voltados para a religião deles, que eles não podiam ler um versículo desse aqui com os olhos abertos. Eles enxergavam a letra, mas não enxergavam o espírito da letra. Aí a diferença, né? Você abre a Bíblia, vê as letras da Bíblia, mas não enxerga o espírito da Bíblia. Esse é o problema. Então eles eram assim. Jesus até censurou-os, lá no capítulo 5 de João. Vocês vejam, vocês examinam a Bíblia para dizer que tem vida eterna, quando elas testificam de mim. É coisa incrível a natureza humana, irmãos. A Bíblia inteira é graça. Quem fala na Bíblia é o Espírito Santo. Quem adora a Deus são os crentes. Quem são os profetas? Homens crentes. E não teve e não terá nenhum crente que não foi visitado e tomado pela graça salvadora. É impossível. Nos dias de Jó não tinha lei. Não tinha lei de Moisés. Que homem era aquele? Um homem tomado pela graça. Olha os dias de Enoque, aqueles dias perigosíssimos que precederam o dilúvio. Tinha lei? A lei de Moisés? Não. Veio muitos anos depois. Mas era a graça, tomando conta da vida de um Noé, de um Enoque, homens que foram salvos pela graça. Então, queridos irmãos, não peguemos a Bíblia e torçamos as Escrituras, será para o nosso prejuízo. A palavra de Deus é maravilhosa. E é um milagre ter esse livro. Se você tem a Bíblia em sua casa, mas mantenha assim, fechada, você não sabe que tesouro você tem. É triste pregar numa igreja quando o povo não se volta para a Bíblia. Não adianta, não haverá prazer. Irmãos, os cultos hoje são tão voltados para sentimentalismo, para o que ele chama adoração, que não é adoração, é aberração. Louvor que não é louvor realmente. E eles não voltam para a Bíblia.
culto a Deus é a palavra de Deus. Né? Então, irmãos, o que Deus está mostrando aqui? A sua tão grande salvação. Os irmãos viram três capítulos anteriores. Está mostrando Cristo na cruz, que ele viria para morrer em nosso lugar. E agora no capítulo 55, ele está falando dessa tão grande salvação. Olha, irmãos, quantos versículos tem o Isaías 55? 13. E nesses 13 versos, Deus mostra sua salvação aos homens, em todos os lugares, em todos os tempos. Deus está dizendo, minha salvação não é só para os judeus, é para todo aquele que crê. Queridos irmãos, isso aqui é precioso, né? Para todos os que creem, todos os tempos. E é assim que ele faz. Então, você abre lá o Salmo 117, que é o menor salmo que tem, acho que tem 2 versículos só. Louvai ao Senhor todas as nações. Então, passa os termos de Israel. Ultrapassam tudo. Entra nos países, na Espanha, na Itália, na Grécia, entra por todo lugar, chegou até nós, chegou na América, chegou em todos os continentes. Esse evangelho bendito chegou. E também outra coisa, irmãos, que é observável aqui, e que ele faz numa linguagem incrivelmente simples. Como o evangelho é simples. Os pastores não devem procurar ficar mostrando aquela linguagem bonita, a curtida de cultura. Não. Ele está falando aqui, quem tem sede. Já precisa de um homem culto para mostrar um copo d'água? Não. Qualquer pessoa apresenta um copo d'água, porque a água é a coisa mais simples, mas tão necessária à vida da gente aqui, né? Então, irmãos, esse texto é para levar a mensagem, na esperança de achar algum coração, quem sabe, nesses dias, quando falamos de fumaça aqui, curtido dessa fumaça de mentira, programa da nova era, um programa bem calculado pelo diabo, que tomou os corações. Eu vou dizer, para introduzir, que eu já introduzi a mensagem, eu vou dizer para os irmãos que não tem ninguém com sede hoje. Mas eu vou mostrar para os irmãos aqui a maravilhosa graça que dirige-se a todos. O que ele diz aqui no versículo? Todos vós. Que coisa. Todos vós. Os irmãos percebem como o evangelho não é de Calvino, não é de Armínio, não é dos batistas. O evangelho é o evangelho para todos. Não venha dizer que os calvinistas são limitados na pregação. Nada. Aqui Jesus Cristo falando, todos vós. Está aqui Paulo pregando, todos vós. Jeremias, Isaías, todos chamando os pecadores. Todos vós. Daí Spurgeon pregando. Daí aqueles grandes homens do passado que pregaram no poder do Espírito, chamando todos vós. É difícil? Então não adianta aqui discutir. Os eleitos são os que têm sede. Incrível. Então Deus, quando abre a boca e chama, ele vai chamar os eleitos. Cadê os eleitos? São os que têm sede. Vamos analisar as coisas segundo as Escrituras, irmãos. Vamos lá.
Primeiro, segue a promessa feita no Éden. Os irmãos lembram que quando Deus apresentou a salvação dele para o casal Adão e Eva, ele não limitou. Está aqui a resposta. Vocês pecaram e eu tenho a resposta agora. Matou o cordeiro, matou aquele animal, tirou a pele do animal, fez vestes para ele. Deus derramou o sangue de um animal para tirar as vestes e cobrir a nudez. Deus está mostrando o quê? Salvação. Que promessa. Olha o que aconteceu na família de Adão. Tinha ali quem? Abel. Ele acordou para o fato de que ele estava fora do Éden, fora do paraíso, fora da comunhão com Deus. Foi expulso porque pecou. E agora? O que fazer? Chorando. O Abel, o que eu faço? Eu pequei como meus pais. Eu quero Deus. Eu não quero outra coisa na vida. Eu quero voltar para esse Deus que me criou, que me amou. E ele então aceitou o método de Deus, oferecendo o sacrifício que agradava a Deus, enquanto Caim não tomou a mesma postura, irmãos. Então nota-se aqui como a ocupação de Deus é com quem? Ele não está atrás de outra coisa. Ele tomou o cordeiro que foi morto. O que a Bíblia diz? Foi morto desde a fundação do mundo. A figura de Cristo aparece desde Gênesis. A figura desse cordeiro que foi sacrificado pelo Pai. Foi ali no Éden, quando os nossos pais pecaram, que o cordeiro foi morto, prefigurando o verdadeiro cordeiro que vinha. Esta é a mensagem que temos, irmãos. E João Batista pregou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Tem alguma coisa pior do que o pecado? Não. Em segundo lugar, segue a promessa feita na aliança com Abraão. Os irmãos que estão lendo a Bíblia, o pastor não precisa nem preocupar, porque aqueles que amam a Bíblia já sabem o texto. É Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão, quando Deus tirou da casa dos pais: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele recebeu o nome, os pais deram, quando Abraão nasceu, deram-lhe o nome de Abrão, pai de nações. Depois Deus esticou, colocando uma letrinha a mais: Abraão, pai de muitas nações. Olha que coisa. Por quê? Deus estava olhando as nações. E os irmãos já imaginaram quantas nações apareceram? Quantas nações tem no mundo hoje? Quantas? Muitas e muitas. Quantas línguas, quantos idiomas? Quantas nações tiveram? Muitas foram desfeitas. Mas Deus está falando às nações. Queridos irmãos, quando vocês almejarem, amarem este livro, vocês vão ver que quando vocês apertarem a Bíblia, vocês vão ver que vai sair sangue. Quando vocês abrirem a Bíblia, vocês vão ver sangue. É o sangue do Cordeiro. E quando vocês estiverem assim, cansados, lendo a Bíblia, chegando no Novo Testamento e parando lá em Apocalipse, vocês vão ver o Cordeiro de Deus assentado no trono e os santos louvando o seu nome. Com o teu sangue compraste para Deus pessoas de todas as nações. Então, queridos, eu não cheguei lá no céu ainda. Um dia eu vou chegar. Vocês não chegaram no céu. Então estamos aqui. Eu estou aqui em Ribeirão Preto.
Estou tendo a oportunidade, o privilégio de pregar. E abri a Bíblia em Isaías 55. E vendo quem? O próprio Deus chamando: ó vós que tendes sede. Ah, meus irmãos, outro detalhe aqui, que importa que saibamos. Nada tolheu o avanço desta mensagem. Aí os irmãos veem que no Velho Testamento aparece a lei de Moisés. A lei veio e estorvou a graça? Não. A lei teve um desempenho incrível. A lei veio para mostrar o quê? Ela veio para mostrar o que é o homem. Ela veio para, vamos dizer assim, enfiar a agulha e aparecer a dor do pecado. Os irmãos vejam que Jesus não veio ao mundo antes da lei, ele veio depois da lei, ele veio na plenitude do tempo, conforme diz Gálatas. Ele não veio antes, por quê? Porque se ele viesse antes da lei, ele diria o quê? Eu vim para tirar o pecado do mundo. Qual pecado? Quem que sabe? Jesus seria como um médico importuno, chato. O que o senhor veio fazer aqui em minha casa? Eu vim trazer remédio para quem? Não tem ninguém doente. Né? Então, antes da lei, não haveria isso. O povo não sabia o que é pecado. Então, Romanos, a Bíblia diz que Deus, por longos anos, suportou com paciência o pecado. Mas quando Jesus veio, a lei estava no seu top, lá no auge. E quando ele chegou na plenitude dos tempos, foi erguida a voz para dizer que ele veio e cumpriu a lei na cruz. E ali mostrou a força da graça para trazer salvação ao mundo. E agora, olha os discípulos, os profetas, os apóstolos pregando contra o pecado, atacando o pecado. E eles puderam saber, nós pecamos. Agora nós estamos vendo, no Novo Testamento, homens e mulheres com sede. Vamos lá. Outro detalhe é que a graça veio anular toda a arrogância religiosa dos judeus. Os irmãos que estão lendo, eu não vou abrir a Bíblia lá em Romanos 3, não, porque é um texto que eu já preguei tanto aqui, mas os irmãos vão lembrar o quê? Que a lei veio, quebrou a arrogância dos judeus. Eles pensaram que eles eram um povo. Lá no capítulo 9, fala sobre isso. Deus fala, judeu, quem é judeu? Judeu descendente de Abraão. Não é aquele que tem o sangue de Abraão, é aquele que crê. Esse é descendente de Abraão. É filho de Abraão na fé. Então todos, nota que Deus não está ligando para esse negócio da minha família, eu sei de tal família, ou então o judeu dizer, eu sou da família de Abraão. Não. A família de Abraão é composta de pessoas que no mundo inteiro creem. Então, acabou a jactância, o orgulho na linguagem de Paulo em Romanos. Vamos adiante. Eu tenho o terceiro assunto aqui. Segue o propósito eterno de Deus em Cristo. Então, veja, irmãos, eu comecei na Bíblia, lá em Gênesis, lá em Abraão, falei da lei, e agora nós vamos puxar e voltar assim para a eternidade. Porque quando vemos Romanos capítulo 9, Deus tem os eleitos dele. E quem são os eleitos dele? É simples. A Bíblia responde em Romanos 8, aqueles que de antemão conheceu. Quem é esse povo? Esse povo é constituído de pessoas no mundo inteiro.
Veja até na lei, queridos irmãos, que na própria lei, Deus salvando Raabe, uma prostituta, eleito. Deus salvando pessoas da Etiópia, pessoas de cor. Por quê? Porque é a graça. São essas pessoas que o Senhor está alcançando. Impressionante na linguagem de Cristo, que quando ele fala do mundo, o mundo é constituído de joio. Joio, joio. Entra nas igrejas, está no mundo todo. Essa plantação que não pertence a Deus. É o diabo que semeou o joio dele, mas no meio do joio tem o trigo. Então, quando falaram assim, vamos arrancar o joio, falou, não, deixa no tempo da colheita, aí nós vamos separar. Separa o joio do trigo. O joio é queimado e o trigo é passado para o celeiro. Está vendo a linguagem? Simples. Então, o plano eterno de Deus. Não tem outro. Não tem, queridos irmãos. E vemos isso em Romanos. Quando Paulo, com a linguagem incrível dada pelo Espírito Santo a ele pôde mostrar ali o que é a verdade dessa gloriosa obra da eleição. Então, irmãos, destaca isso na forma como Deus salvou, salva e salvará o seu povo. Vamos para o segundo ponto aqui. O segundo ponto é a maravilhosa graça que mostra os que são chamados. Quem o Senhor chama? Quem? Olha, irmãos, o arminianismo, essa mensagem humanista, tem espalhado uma salvação extremamente barata. Todo mundo, quem quer. Olha, os irmãos sabem, não é todo mundo que tem sede. Não é todo mundo. Antigamente tinha lá em Ilhéus, na Bahia, eu fui lá uma vez, hoje não tem mais. Tinha aquele lugar chamado Tororó. Não é o nome, tem uma cidade chamada Itororó, mas não é isso. Tororó é um lugar onde a prefeitura colocava várias torneiras. Quando o povo precisava de água, ia lá. Tá? Era difícil naquele tempo, né? Quando eu era pequeno. Hoje tem água encanada para todo lugar. Mas tinha esse Tororó. Quando o povo precisava de água, corria para lá. Oh, queridos, Cristo está chamando o quê? Que na linguagem dele, todos vós que tendes sede. Ele fala de fome. Eu não vou tratar de fome agora. Vou apenas tratar da água. Primeiro lugar, anula completamente toda a intenção do homem salvar a si mesmo. Por quê? Aí a linguagem simbólica da água já mostra que não é qualquer pessoa que quer. Só que tem sede. Olha, irmãos, como a coisa é maravilhosa. Deus está tratando de quê? Sede. Que tipo de sede? Sede da alma. Deus não está importando aqui com sede do corpo. O que mais tem no mundo é água. É água. As cidades normalmente são formadas perto de um rio. Os irmãos sabem disso. Quando não tem que abrir as cisternas. Porque a água é a maior necessidade que o ser humano tem na face da terra. Então vocês percebem, Deus não chama aquilo que seria o normal no entendimento do mundo. Deus não chama. Fala, quem tem sede? Por quê? Ele vai dizer, eu sou a água. Ele vai falar. Ele falou para a mulher samaritana no capítulo 4, quem beber dessa água não terá mais sede. E é apresentado o céu na linguagem divina, na linguagem que nós entendemos, em Apocalipse, o João diz, eu vi o trono de Deus, de onde sai o rio cristalino, rio de água viva para as nações. Então, irmãos,
Deus não diz, todos vós, pessoas religiosas, todos vós que fazem o bem para os outros. Não. Jesus nunca fez isso. Quando ele andou aqui, ele não falou, olha, para os judeus, vocês vêm cá, sou eu o Messias. Não, ele procurou, ele foi atrás de pecadores, ele foi atrás de pessoas que a graça estava chamando. É aquele. E ele usava todo a estratégia da graça. Jesus caminhava segundo os ditames da graça, por assim dizer, segundo a agenda da graça. Ele entrava numa casa, como ele entrou na casa de Simão, entrou aquela mulher adúltera e foi salva. Ele foi na casa de Zaqueu, Zaqueu estava esperando em cima de uma árvore. Ele foi lá na cruz tinha um ladrão e ele chamou a salvação. Então, queridos, veja bem como Deus faz na simplicidade da Bíblia para que todos, os mais cultos e os mais simples, saibam entender. Deus usa uma linguagem natural para explicar algo sobrenatural. Eu posso ver alguém com sede. Eu posso ter sede. Diariamente, aqui quando vai chegar o calor agora, e lá em casa, a minha casa, bebemos água direto. Toda hora estamos indo lá para beber água porque é preciso. Nós precisamos. O corpo nosso, irmãos, dizem que é 70% água, líquido. Impressionante, né? Por isso que precisamos. Outro detalhe aqui, irmãos, comparando a sede física com a sede da alma. Eu vejo quem tem sede, e eu sinto sede. Então, quando uma pessoa pede água, eu sei pela minha experiência o que é a sede. Vamos lá. A sede é letal. Você pode ter tudo. Você pode ser rico. Você pode ter dinheiro. Você pode ter carro. Você pode ter casa. Você pode ter uma vida luxuosa. Faltou água. Aquilo perde o valor. Perde o valor. Se você não tiver água para beber. Eu gosto muito de assistir aqueles programas sobre instruindo como sobreviver. E essas pessoas que trabalham nisto, ensinando como sobreviver numa floresta, a primeira coisa que eles têm no item dele, tem que achar água. Tem que achar. Então ele sai à procura. Vamos lá. O meio de achar. Cavam aqui, procura ali, até achar água. Porque ele disse que você pode ficar uma semana sem comer, ou mais. Mas sem água você não pode passar 3 dias, senão você vai morrer. E vamos aqui. Outro detalhe aqui, irmãos. Tudo que é de valor se perde quando uma intensa sede chega. E agora, irmãos? E a sede da alma? Como é que eu posso entender o que é sede da alma? Queridos irmãos, é difícil explicar hoje, sabe por quê? Porque a maior luta do diabo hoje é tentar, vamos dizer assim, amainar a sede do ímpio. Hoje a luta do diabo é voltada para o corpo. E esconde o problema da alma. Satanás oculta o problema da alma, porque ele tem tanta coisa no mundo que satisfaz o corpo. O que o mundo oferece? O mundo oferece uma resposta à alma? Não. E quando Satanás vê que parece que ele está perdendo, ele abre o cenário e ali tem um psiquiatra, tá vendo? Lidando com a alma.
tem um psicólogo, e até tem igrejas lidando com a alma. Tem. Mas não trata do problema, não traz água. Se você não der água para a alma, ela vai continuar procurando. Tem pessoas que chegam à morte, a se suicidar, por falta de ausência da água espiritual. Tem pessoas que são seduzidas por Satanás. Observe aquela mulher samaritana, irmãos, no capítulo 4 de João. Jesus fez questão de assentar ali naquele poço, quando ela chegou para buscar água. Olha como Jesus fez. Daquela mulher, porque eles vinham, porque eles chegavam procurando água ali. É claro que eles buscavam água para beber, mas eles tinham naquele poço chamado Poço de Jacó, eles tinham um entendimento que ali tinha água viva. Por isso que Jesus sentou ali e falou com aquela senhora: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. É impressionante. Ela entendeu a linguagem. O Senhor é maior do que... Falou, nós estamos esperando o Messias. Ele falou, sou eu. Ela deixou tudo, correu lá para a cidade dela, falou, achei. Era o que eles estavam querendo. Deus trouxe um avivamento, trouxe, depois do Pentecoste, trouxe lá para os samaritanos, e muitos foram salvos na cidade de Samaria. Então, queridos irmãos, veja, a sede da alma é mostrada como? É mostrada na sequidão e estado infrutífero por ausência de quê? O que falta lá dentro? O que seria água para a alma? E nós entendemos, quando eu bebo aquela água boa, geladinha, no tempo de calor aqui de Ribeirão Preto, pronto, estou apto para andar. Se você estiver na estrada, você leva consigo água. Se você for andar fazendo a caminhada, você precisa de água. Mas o que é água? O que seria água na linguagem bíblica? Vamos lá. Os irmãos percebem? Volta um pouquinho aí. Eu quero que os irmãos guardem esse versículo aqui de Isaías e voltem comigo para o Salmo 32. Presta atenção. Aliás, eu já preguei nesse Salmo, mas os irmãos não lembram o que foi tratado. Salmo 32. Presta atenção, queridos irmãos. O que diz ali? Veja o que o salmista diz. Versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, os irmãos perceberam? Tem um elementozinho aqui que, se você aciona dentro da sua alma, você imediatamente verá que desaparece as nuvens de água. Não cai água lá dentro. Você é trancado num ambiente onde você não vai ver água. Qual é? Observa. Qual é? Calei os meus pecados. Enquanto calei os meus pecados. Está vendo o problema? O que é que nós vemos com os homens lá fora? Eles controlam o pecado dentro deles. Onde está o pecado, não tem nuvem de água. Onde está o pecado, não cai um pingo d'água. Onde está o pecado, ali começa o inferno. Os irmãos lembram daquele homem jogado no inferno? Não tinha uma gota d'água, ele pediu, mande que alguém. Então no inferno agora tem pessoas agonizando para todo sempre, gritando, eu quero água, e não tem. Porque não teve para a alma aqui. Se não teve para a alma aqui, não terá para sempre.
Os irmãos entenderam agora? Veja bem, quando cala o pecado, eu calei o pecado, a glória de Cristo não entrou, então não entra água para a alma. E qual é o problema do homem? O problema é por fora? Não, é por dentro. Veja então o que ocorre, irmãos. Veja, versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, olha, começou a desmanchar o homem. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que acontece aqui, queridos irmãos, é que, veja, vai desmanchando o vigor de um homem ou de uma mulher. Não estou falando da área física, porque os irmãos sabem o que acontece na área física. Deus está falando do verdadeiro homem lá dentro. O que acontece com o verdadeiro homem lá dentro? Começa a ser diluído. Ele perde o vigor. O que faltou lá dentro? O que faltou? O que faz cair água lá dentro? O que faz com que a sequidão da alma acabe? Ali está aquele homem. Ele vai perdendo o vigor de homem. Então os sintomas do homem natural é por fora. Ele só olha e vê por fora. Ele não vê por dentro. Não tem nada lá dentro. Só tem sequidão. A terra lá dentro é seca. A alma não bebe água. Ele vive controlado por comida, por luxo, por prazeres, por tudo que o mundo oferece ao corpo. Eu não cheguei ainda a mostrar para os irmãos qual é o problema. O que é que falta? Aí eu levo os irmãos para outro texto. Vamos para Mateus capítulo 5. O texto eu conheço de cor. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de quê? De justiça. Opa! Será que chegamos a entender que o segredo, o que abre o cenário de chuva em abundância, é o quê? Justiça. Meu Deus! O que faltou? O que falta na alma do homem? Lá dentro ele é torto. Lá dentro está tudo ressecado. Lá dentro está uma tristeza. Ele não tem nada para dar. Não tem nada de fruto na vida dele. Não é uma pessoa que ama. É uma pessoa que tem ódio. É uma pessoa que rouba. É uma pessoa que mente. É uma pessoa que adora ídolos. É uma pessoa que procura nos homens resposta. Por quê? A alma está ressequida. Não tem nada de justiça lá dentro. Então a Bíblia responde o quê? Bem-aventurado o homem que tem sede de justiça. Oh, meus irmãos, eu acho isso tão maravilhoso. Por quê? Nada pode satisfazer a alma, senão perfeita justiça. Os irmãos percebem que quando buscam justiça de um lado errado, a alma está ressequida. Os irmãos lembram dos judeus? Paulo fala no capítulo 10 de Romanos, quando ele diz lá que eles buscam justiça na lei e continuam miseráveis. Você lembra de Paulo? Paulo buscava justiça na lei. Ele queria, mas era uma alma terrível, um homem perverso, um homem que odiava Cristo e odiava os irmãos. Era um homem que guardava sentimentos perversos dentro do coração. Quem odeia Deus é porque não tem a justiça de Deus. Está vendo? E quando ele conheceu a Cristo, brilhou a justiça de Cristo na vida dele. Que maravilha. Os irmãos lembram daquele povo judeu? Nós somos de Abraão. Uma justiça errada. Nós somos descendentes de Abraão. Mas quando Cristo apresentava a verdade, eles baixavam para pegar pedra,
para matá-lo. Tentaram jogá-lo de um monte, de um rochedo, talvez. Jesus para matá-lo. O quê? Porque lá dentro, a alma não tem justiça. É ressequida. Então, queridos irmãos, Satanás e o mundo tentam fazer com que os homens se contentem. É a luta do diabo, é a luta da nova era, é a luta da religião falsa, é a luta da mentira, é a luta de todo aquele que quer ter sucesso mundano. A luta é para contentar com os suprimentos do mundo. Os irmãos lembram quando Jesus censurou os discípulos, que ficavam preocupados, no capítulo 12 de Lucas. Vocês estão preocupados com esta vida aqui? Vocês estão ocupados com roupa, com comida? Preocupa com a alma. Se ocupem com a alma. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, queridos, tudo é transitório. A alma que pecar, que a Bíblia diz, essa morrerá. Nós não pecamos? Então, queridos, noutra linguagem, bem inteligível para nós, vocês lembram que Deus fala através de Jeremias, no capítulo 2 do seu livro, que Israel, ao invés de buscar a fonte de água viva, o que é que fez? Foi para o mundo. Foi cavar cisternas procurando água. Que sacrifício inútil. Vamos voltar para Isaías? Isaías 55, onde diz o quê? Vamos para o próximo ponto. O convite da graça salvadora. Olha o que é que diz ali. Vinde as águas. Vinde. A primeira lição aqui, irmãos. Notemos bem como a salvação, ela é estendida aos que estão em situação de perigo, os que têm sede. Como é que os homens vão saber da sede da alma? Eles não saberão enquanto a graça não tirá-los da condição em que eles estão. Eles não saberão. Enquanto Deus, o Deus glorioso, não tirar o coração de pedra, não tirar o homem velho, enquanto o homem velho estiver vivo dentro do homem, lá dentro, ele é odiador de Deus, ele é amante do diabo, ele é amante do mundo, ele é amante do pecado, é um escravo condenado. Deus tem que chamar, e quando Deus chama, a alma sente imediatamente a sede da água viva. Os irmãos percebem que o salmista, lá no Salmo 43, se não me engano, ele diz, a minha alma tem sede do Deus vivo. Olha, queridos, o convite também é mundial. Então a minha voz alcança onde? Só alcança aqui, graças a Deus, pela internet, onde eu posso entrar também como um pregador. Eu sei que Deus tem os seus pregadores também. Glória ao Senhor. E eu sou, dentre eles, mais humilde dos pregadores, irmão. Posso falar com franqueza. E veja, por quê? Porque nossa voz agora alcança o mundo. O Evangelho trata com a sede da alma, pois a sede física é apenas um sintoma temporário. Os irmãos lembram quando Jesus chamava, homens levantavam para nunca mais voltar ao que era. Nunca mais. Oh, quando os homens viam, quem é Jesus? Eu falei para os irmãos de pessoas que sentiram sede da alma e procuraram quem me poderá salvar. Gessé hoje contou sobre aquele acho que samaritano ou publicano,
pedindo: Senhor, sê propício a mim, um pecador. Lembro daquela jovem francesa que estava procurando algo para sua alma. Levaram-na para o teatro e ela só ouviu na entrada do teatro um homem pregando: o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Era o que ela queria. Foi o copo de água que ela esperava. Para aí. Era isso que eu queria. Oh, queridos, o mundo hoje, Deus, aliás, a água para a sede física pode faltar, mas a água em abundância para a alma. Vinde olha o plural, as águas. Está vendo? Meus irmãos sabem que maravilha é o Evangelho. Vamos supor que toda Ribeirão Preto estivesse sem água na torneira, sem água ao alcance, a prefeitura não tivesse mais condições de suprir água. Tem o rio. Ribeirão Preto toda correndo, iria secar o Rio Pardo? Não. Porque a água é um rio. Sempre, sempre, sempre. Eu me lembro quando era pequeno na Bahia. Hoje aquele rio lá é um rio imundo, porque as sujeiras da cidade, né, vai tudo para lá. Mas eu lembro daquele tempo, quando minhas irmãs lavavam roupa no rio, buscavam água na cabeça, na lata, assim, né, tomávamos banho no rio. Vamos supor que Ibicoí precisasse de água para beber, e o povo fosse correndo lá, naquele tempo, quando a água era pura, boa, pelo menos dava para beber. Acabaria, secaria o rio? Não tem água. Aqui Jesus está convidando: vinde as águas. O que diz aí? O que significa isso? Significa que se Deus operar, que se Deus abrir a porta, se Deus trouxer um avivamento, queridos irmãos, pode vir Ribeirão Preto inteiro. Vinde. Onde é? Tem mais pregadores? Tem mais homens de Deus nessa cidade? Tem. Convidando. Tem água para todo mundo? Tem. Para todas as almas? Tem. Ribeirão Preto inteiro. Se tivesse sede da água viva, correria e Cristo saciaria tudo, porque Ele chama as águas. Vinde as águas. O outro detalhe, queridos irmãos, vamos para as manifestações dessa sede. Essa sede é mostrada em sequidão espiritual, ausência de paz, busca por vaidade, satisfação nos bens mundanos, confiança nos homens, tentativa de achar alegria em seus atos de justiça, tudo por fora, busca de alegria nas solícitas paixões carnais, tudo manifestação de almas que estão procurando no mundo os refrigerantes que o diabo dá. Não acha? Quando acaba a festa mundana, os homens entram em depressão. Eles têm que voltar. O mundo é um palco de droga. Você tem que voltar. Voltando sempre à mesma cena. Vamos voltar para as boates. Vamos voltar para os vícios. Vamos voltar para as paixões. Vamos voltar para as alegrias de sempre. Vamos voltar para a televisão. Vamos voltar para os cinemas. Vamos voltar para tudo aquilo que o mundo... Porque os homens precisam disso. Senão eles entram em miséria. Então, esta é a gloriosa promessa. E sabe de uma coisa? Quando o pecador é acordado por Deus, ele ouve o convite: vinde, a minha alma, Senhor, enche a minha alma. Você lembra daquela mulher em Cantares? Ela acorda meia-noite,
tudo escuro. Ela vê a cama dela. Onde está o amado? Ela sai à procura. É a alma que tem sede. Vinde. Não tem hoje. Mas, irmãos, a coisa é mais do que abundante. Porque quando o pecador é salvo, olha o que Jesus fala. Vamos para João capítulo 7. João capítulo 7, onde Jesus, impressionante capítulo, ele tá comunicando com os judeus ali. Veja, João capítulo 7. Ele diz aqui, eu não marquei a passagem aqui, irmãos. Sim, capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vem, beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que ele quer dizer com isso? Que é mais do que matar a sede espiritual da alma, para nunca mais ter sede. Impressionante o que acontece. Quando o pecador se converte, o Espírito de Deus vem habitar nele. Olha, ele disse isso no versículo 39. Ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. O que é isso? Cristo em vós. Desperta no coração um rio. O próprio crente começa a transmitir que dentro dele tem água que flui da vida dele. Flui em alegria, flui em justiça, flui em amor, flui em adoração, em testemunho, em vida, alegria ali. Onde o crente passa, ele vai levando água viva. Ele é missionário, ela é uma mulher crente, transborda isso ali para as vizinhanças, para os filhos. Um homem crente no seu lar, um jovem crente. Rios de água viva, transbordando, mostrando ao mundo que no crente habita quem? Habita esta água pura e cristalina, através do Espírito Santo. Deus, o Cristo em vós. Olha o testemunho do crente no mundo, publicando a todos: Cristo habita em mim, a justiça de Cristo em mim. Sempre foi assim. Quem abençoou este mundo? Quem levou bênçãos para este mundo? Foi o mundo? Não. Foram os salvos que levaram, levando o evangelho às nações e mostrando ainda o amor de Cristo num ambiente de trevas, num ambiente terrível, que é o ambiente de Satanás. Mas eu convido agora, pecadores, talvez enquanto eu prego, tenha alguma alma que está sentindo falta de paz, não tem alegria, não tem justiça lá dentro, está sabendo da miséria que vive a sua alma. Vinde, Jesus agora mesmo é o seu Salvador. E pode beber, pode chegar. E você vai beber nessa água para nunca mais ter sede.